Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, somos a Wolfpack Traders, eu sou o Jadson, atuo no mercado financeiro já há alguns anos e hoje vou conversar com vocês pessoal sobre tendências utilizando análise técnica. Recentemente fizemos uma enquete no nosso Instagram perguntando em que tendência estava o gráfico do Bitcoin e acabou gerando uma dúvida ali no pessoal, havia duas opções para ser votada ali na nossa enquete, ou tendência de alta ou tendência de baixa. Na minha visão, a tendência de baixa deveria ganhar, porque estava de fato em tendência de baixa no gráfico apresentado, claro, né? Então, a análise técnica, ela tem alguns fundamentos para definir o que é uma tendência de alta e uma tendência de baixa. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui os principais fundamentos que a análise técnica utiliza para definir uma tendência. Então, vamos lá para o vídeo? Deixa o curtir, deixa o comentário, ativa o sininho de notificações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Vou deixar também o link do nosso Instagram. Segue a gente lá. Bom pessoal, agora com o gráfico aberto, a gente vai responder a primeira pergunta. O que é uma tendência? Uma tendência é a direção em que estão os preços, tá bom? A tendência de alta ela é formada por topos e fundos ascendentes. Olha só, vou até fazer aqui o exemplo para vocês. E aí já vai ficar um pouco mais claro. Ó, topos e fundos ascendentes é o mercado fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Certo? Olha lá. Então, olha só, né? Esse topo aqui é mais baixo que o topo anterior, né? Olha só, esse topo é mais alto que o topo anterior, esse topo é mais alto que o topo anterior e esse topo é mais alto que o topo anterior. E olha só o movimento dos fundos, né? Fundos cada vez mais altos, fundos mais altos, fundo mais alto que o fundo anterior, esse fundo mais alto que esse e esse fundo mais alto que o fundo prévio. A tendência de baixa é o oposto da tendência de alta, pessoal. Então, o mercado começa a fazer topos e fundos descendentes, olha só. Topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos, olha lá. Então temos aqui uma marcação de topo e o próximo topo, né, mais baixo, olha lá. Topo mais baixo que o topo anterior, topo mais baixo que o topo anterior. E os fundos também, fundos cada vez mais baixos, fundo mais baixo que o fundo anterior, pessoal, olha só. E tá passando por um processo aqui lateral, tá? Então o mercado lateral é formado por topos e fundos na mesma direção, tá? O mercado entra numa dificuldade de fazer novos topos e novos fundos, tá, pessoal? Então aqui é onde a gente chama o mercado de caixote, tá? Ou mercado lateralizado, de range, tá? Descrito por Al Brooks. Então, o mercado se movimenta nessas três direções. Ou está subindo, ou está caindo, ou está andando de lado, tá? Então, o mercado se movimenta dessa forma. Os preços se movimentam dessas três maneiras, tá? Não tem como o mercado fazer uma coisa diferente disso, né? Temos um eixo X com o tempo e um eixo Y que é os preços, tá, pessoal? Então, é um gráfico de dois eixos, não tem mais o que o mercado possa fazer, tá? Então, Charles Dow, né, o criador da análise técnica, ele propôs alguns fundamentos para a gente conseguir identificar uma tendência, né? E a gente vai entender agora o que a análise técnica nos diz sobre tendência, tá? Então, Charles Dow, um dos criadores do índice Dow Jones, um dos índices mais importantes que temos no mundo, ele disse que a tendência tem três movimentos. Um movimento de longo prazo, chamado de tendência primária, uma tendência de médio prazo, que é chamada de tendência secundária, e a tendência terciária, que é a tendência de curto prazo, tá, pessoal? Então, sabendo que o mercado faz esses três movimentos estão interligados entre si, né? Tanto a tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. Todas estão interligadas. Como que a gente observa isso? Charles Dow propôs uma coisa assim que não é fácil de observar. Muito pelo contrário, pessoal. É muito fácil, eu vou ensinar para vocês agora, tá?
quando a gente abre aqui o gráfico, utilizando o gráfico de candles, a gente pode escolher o tempo gráfico que esses candles vai estar representando. Se eu tiver com um gráfico diário, cada candle representa um dia. Se eu tiver com um gráfico semanal, cada candle representa uma semana. Se eu estou com um gráfico de minutos, eu posso escolher lá 1 hora, então o gráfico vai representar, cada candle vai representar 1 hora. Então eu escolho isso. Então é dessa forma que a gente vai observar a tendência no longo prazo. A gente vem aqui, clica no S, que representa o gráfico semanal, tá, pessoal? E aqui a gente consegue observar o gráfico na semana, olha só, né? E aí a gente consegue definir a tendência aqui. Né? O mercado fez um movimento de alta, tá? Um movimento de alta. Fez um movimento de alta. Fez uma correção, tá fazendo uma correção, tá? E aí a gente pode definir, né? O mercado tendência de alta ainda, né? Não há outra coisa que está acontecendo aqui no gráfico semanal. Cada 4 candles representa um mês, tá, pessoal? Cada 4 candles representa um mês, que é a quantidade de semanas que a gente tem para formar um mês, né, pessoal? Então, a gente consegue ter uma visão mais para o longo prazo aqui, né? Não observar apenas o médio prazo, que é a questão do gráfico diário que a gente acabou de desenhar aqui, a tendência, né? Então, aqui no gráfico diário, a gente define como o gráfico que representa, né, o movimento secundário do mercado, né? Aqui é a tendência de médio prazo. O gráfico diário representa a tendência de médio prazo. Aí a gente pode ir para o curtíssimo prazo e observar o gráfico aqui de 4 horas. A gente clica aqui no 4H e a gente consegue definir aqui. 4 horas a gente consegue observar em que tendência os preços estão, né? Aqui dentro do curtíssimo prazo, né? Tá vendo só? Né? Olha lá, o mercado fazendo topos e fundos descendentes aqui já, né? Então a tendência um pouco de baixa aqui no gráfico de 4 horas, tá? Isso aqui é mais voltado para aqueles day traders, para quem costuma fazer operações do curtíssimo prazo, né? Para quem faz swing trade, é mais ideal observar o gráfico diário, pessoal, tá? Observar o gráfico diário. Para quem faz position ou está montando carteira de longo prazo, o mais ideal é observar o gráfico semanal, tá, pessoal? Observe o gráfico semanal. Tem menor quantidade de ruídos aqui, esses gráficos têm muito ruído, né? Muita especulação acontecendo. Então, o mais interessante é o quê? É observar o gráfico conforme a sua perspectiva no mercado. Se você quer fazer algo por longo prazo, observe o gráfico semanal. Quer fazer algo no curto prazo, observa lá o gráfico de 4 horas, o gráfico de 1 hora, tá? É dessa forma que a gente vai observar a tendência utilizando o gráfico de candles, tá, pessoal? Então, se a gente quer observar a tendência num determinado ponto em que a gente vai definir, a gente vai lá e escolhe, tá? Por isso que é bom utilizar o gráfico de candles. A gente consegue definir o tempo gráfico que a gente quer observar, consegue entender o mercado de uma perspectiva um pouco maior, um pouco mais diferente, tá? Então foi nesse ponto aqui exatamente que aconteceu aquela dúvida da nossa enquete, porque eu perguntei que movimento o mercado estava fazendo. Às vezes a pessoa estava observando mais no longo prazo e de fato estava em tendência de alta, mas a pergunta era relacionada ao gráfico diário, que já estava em tendência de baixa, né? Então, quando a gente vai avaliar um gráfico, a gente primeiro tem que definir o time frame que a gente vai estar observando, tá? O tempo gráfico que a gente vai estar observando, e aí sim vamos decidir qual movimento que está fazendo naquele período gráfico, né? Sabendo que está tudo interligado, tanto o gráfico semanal, diário, de 4 horas, todos estão interligados, tá, pessoal? Como Charles Dow propôs para a gente. Charles Dow propôs também, né, 4 fundamentos para a gente definir uma tendência, tá, pessoal? 4 fundamentos aqui da análise técnica que vai ajudar a gente a identificar uma tendência também. Então, Charles Dow propôs para a gente que o preço, o primeiro fundamento é o quê? Que o preço desconta tudo. Esse é o primeiro fundamento da análise técnica. O preço desconta tudo. O que é isso? O preço desconta todas as informações que o mercado está oferecendo para ele, né? Todas as informações que a gente recebe, seja via notícia na televisão, no jornal,
ou no próprio Twitter, tá? Então todas essas informações o mercado vai pegando e vai moldando ali o seu humor naquele momento, tá? Então aqui a gente tem um exemplo claro aqui do que aconteceu. Vou mostrar a notícia para vocês que lançaram e aí movimentou o gráfico do Bitcoin. Olha lá, a reportagem é assim, né? Elon Musk afirma que agora a Tesla aceita o Bitcoin como meio de pagamento. Olha o dia, 24/3/2021. Vamos lá observar o gráfico? Olha lá, dia 24/3/2021. Quem não deixou essa barra aqui grande de venda, né? Mas marcou um fundo e o mercado começou a se recuperar. O mercado ficou eufórico nesse ponto e o mercado voltou a subir. Né? Depois de passar por um momento de correção, voltou a subir aqui na euforia, né? Dessa informação. O mercado foi, as pessoas acreditaram bastante, né? Agora as criptomoedas vão andar para frente. E aí, passando alguns dias, Elon Musk fez o que, né? Tweetou novamente, né? Bitcoin despenca após Elon Musk anunciar que Tesla não vai mais aceitar criptomoeda como forma de pagamento. Então, olha só, esqueci de mostrar a data, né? 12 de maio de 2021. A gente vai lá, dia 12 de maio de 2021, o mercado deu uma pancada para baixo por conta dessa informação. Informação que frustrou a expectativa dos investidores, né? E jogou os preços para baixo, tá certo? Então, esse é o primeiro fundamento. O preço desconta tudo, desconta todas as informações. Tudo que você observa no preço, ele já está descontando as informações que eles estão recebendo, tá, pessoal? Então, o mercado é muito dinâmico, é muito rápido na questão de absorver informação, tá? Seja ela positiva ou negativa. Então, Charles Dow propôs também, né, segundo fundamento é o que? A tendência primária ela tem 3 fases, tá? Tendência primária, que é a tendência aqui do longo prazo, tá? Do gráfico semanal. A gente pode observar aqui a tendência primária passa pela primeira fase é a fase da acumulação, a segunda fase é a fase da euforia, e a terceira fase, que é a última fase, é a fase da distribuição. Ou seja, o mercado ele se acumula nesse ponto aqui a gente consegue observar, ó pessoal, a gente consegue observar bem aqui, o processo de acumulação do mercado, tá? Mercado lateral, se acumulando aqui nesse ponto, né? Se acumulando aqui dentro. E aí depois vem o que, né? O movimento de euforia, o mercado explode para cima, né, pessoal? Olha só. E depois vem aquele movimento de distribuição. O mercado realiza o lucro, tá? Os investidores que acumularam nesse ponto realizam o lucro aonde? Aqui em cima, né, pessoal? É aqui em cima. Eles compraram nesse ponto, nesses patamares de preço, os investidores mais experientes, eles acumulam, vão acumulando capital, vão investindo aos poucos. Eles não entram de uma vez no mercado, tá? Eles entram aos poucos. Por que eles entram aos poucos? Para não movimentar o mercado fora do tempo, fora do ciclo, tá? Então, passa esse ciclo de acumulação, vem a euforia e aí é na onde que atrai mais investidores. Pessoas físicas acabam vindo para o mercado para tentar surfar essa tendência de alta, se beneficiar dessa euforia do mercado, né? Então, será que esse é o ponto ideal para você entrar no mercado, né? Aí que fica a pergunta, aí que fica a questão. Porque logo depois da euforia vem a fase de distribuição, é onde o mercado passa por uma correção mais forte, né? Então vamos observar aqui no gráfico diário, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que não tem tanta experiência, que ponto que ela chega no mercado, né? Ela vai chegando nessa região aqui de topo, olha só o mercado marcando o topo aqui, né? Região de topo, olha lá, Elon Musk tweetou, e aí o investidor, que não tem tanta experiência, ele vai entrar no mercado nessa hora, né? Ele vai entrar aqui, vai surfar essa perna de alta, e aí só que ele não tem experiência, ele entrou, está ganhando lá um dinheiro, está ganhando uma variação. No pior cenário, né, às vezes a pessoa pegou todo o dinheiro que ela juntou na vida dela e entrou nesse momento no mercado, momento de topo. E aí o mercado passa por uma correção, porque aquelas pessoas que estavam acumularam uma quantidade enorme de dinheiro. Colocaram muito dinheiro no mercado e agora eles querem sair. E eles vão sair aonde? No topo do mercado. Eles vão começar a realizar seus lucros e com isso joga os preços para baixo. E aí aquele investidor, né, que pegou todo o seu dinheiro, colocou aqui no Bitcoin,
vai passar por uma correção, vem uma correção mais forte, ele fica já num patamar negativo, mas ele acredita ainda que os preços vão subir, ele tem fé, ele acredita, o mercado volta a subir, daí ele fala, olha lá, o mercado voltou a subir, vou morrer com meus bitcoins aqui, agora não largo nunca mais, vou até aumentar a minha posição. Aí o cara vai lá e aumenta a posição nesse ponto. E aí vem o que? O mercado despenca. Despenca, rompendo o fundo anterior, tá? E aí a pessoa já está com sérios prejuízos, decide, né? Não aguenta mais, não suporta mais o prejuízo, que está começando a ficar demais, ela pega, desfaz a posição dela e ajuda o mercado a cair ainda mais, tá? No pior cenário, essa pessoa deve estar lá segurando as bitcoins dela, crendo, acreditando, tendo esperança que vai voltar, que vai voltar, que vai voltar, né? Quando vai voltar? Se vai voltar, né? O mercado agora entrou novamente no ciclo de acumulação, tá, pessoal? Olha só como que o mercado está fazendo agora nesse ponto, né? Olha só o tamanho dos candles, olha como o mercado começa a ficar mais tranquilo nesse ponto, né? Diferente de tudo isso aqui para trás, né? Olha o tamanho das barras, né? As barras grandes, expressivas, grande variação de mercado, né? Tanto na alta quanto na baixa, o mercado estava muito volátil, muito eufórico, né? Bastante volume de dinheiro entrando e saindo, e agora o mercado fica mais tranquilo, mais contido, e aí que é o momento de entrar no mercado, o momento que os grandes investidores estão entrando novamente, e eles vão entrando aos poucos, eles não entram de uma vez, eles vão investindo aos poucos, vão entrando devagarzinho, até que mude o ciclo novamente, né? Então o mercado ele se movimenta em ciclos, dependendo do ciclo econômico que está acontecendo, né? Se a perspectiva do mercado é que o ativo em questão seja de alta ou de baixa, né? Ou passando por um momento mais lateralizado. Então eles estão entrando agora no mercado. Pode ser que daqui a algum tempo, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, o mercado volte a ficar num momento de euforia novamente, tá? Então, o momento de entrar no mercado é quando ele está mais tranquilo. Isso visando o longo prazo, tá, pessoal? Não estou falando isso para fazer trade. Estou falando isso na questão de longo prazo, para você estar montando uma carteira de investimento e aproveitar e surfar essa onda aí de alta, tá? Visando aqui os 5, 6, 10 anos para frente aí, né? Então, o mercado tem 3 fases, né? Esse é o segundo fundamento da análise técnica que Charles Dow propôs para a gente, né? O terceiro fundamento é o quê? O volume confirma a tendência. Olha só, né? O mercado precisa de um volume financeiro para se manter em alta, né? Olha lá, o mercado vem em alta, o volume está marcado aqui embaixo, pessoal. O volume está marcado aqui embaixo. Olha lá como o volume vem crescendo, né? Quando o mercado entra em alta, o volume está aqui embaixo. Então a gente vê, o mercado passa por um momento de correção e aí entra o volume novamente nesses pontos aqui, tá, pessoal? Nesses pontos de fundo. O mercado vem, entra o volume comprador, né? Empurra os preços para cima novamente, tá? Empurra os preços para cima e aí o mercado passa por uma nova correção, e aí entra novamente o volume, empurrando os preços para cima. Isso indica que estamos em uma tendência de alta forte, tá? Olha lá o volume aqui embaixo, aqui, tá, pessoal? O volume aqui embaixo. Tá diferente já, né? Vai chegando próximo do topo, o volume vai diminuindo. Por quê? Os investidores não estão comprando mais. Os caras que têm o dinheiro, né? Os grandes investidores, eles não estão entrando mais no mercado nesse ponto. Eles estão com cautela. O mercado está na máxima. Eu tenho cautela. Vou esperar. Eu não quero pagar caro em um ativo. Eu quero comprar mais barato. O mais barato possível. Então, o investidor mais experiente, ele sempre quer pagar mais barato. Ele não quer pagar caro nas coisas, né? E aqui o ativo já estava caríssimo, né? Então, o mercado vai lá, fez um novo topo, fez um fundo. Só que esse fundo não entrou volume. Olha só o volume aqui embaixo, pessoal. Olha como estava o volume. Muito baixo. Então era só especulador que estava aqui nesse ponto do mercado, não tinha sustentação para manter essa alta, tá? E aí o mercado começa a fazer o processo de baixa, né? Processo de baixa até que entra um volume gigantesco aqui de venda, muitas pessoas vendendo nesse ponto, né? O mercado entrou meio que em pânico nessas horas, entrou em pânico. E agora o mercado fica de uma forma mais lateral, mercado mais contido, né? Forma lateral, lembra que eu falei? Que o mercado
fica no movimento lateralizado, no processo de acumulação. Então, está passando por esse momento agora. Olha como o volume diminuiu. O volume diminuiu muito nesses pontos. Né? Muito. Então, esse é o terceiro fundamento. O quarto fundamento é que a tendência continua até que se prove o contrário. Olha lá, tínhamos uma tendência de alta, o mercado fazendo uma tendência de alta, até que aconteceu o quê? Que se provou o contrário. O mercado perdeu o fundo anterior, né? Porque aqui nesse ponto ele teria que fazer um fundo mais alto que o fundo anterior. Ele perdeu esse fundo anterior, não conseguiu fazer um topo mais alto, então iniciou a baixa, tá, pessoal? Iniciou o movimento de baixa. Aí fez um topo mais baixo. Dessa forma que a gente avalia a tendência utilizando a análise técnica. Charles Dow deixou esse presente para a gente. Então a gente tem que utilizá-los, tá? Utilizando os gráficos para estudar, tá certo, pessoal? Então é isso aí, tá, galera? Agora eu vou falar com vocês a forma que nós aqui na UF utilizamos a tendência. Como que a gente enxerga a tendência? Como que a gente avalia uma tendência? O que ajuda a gente a avaliar uma tendência, né? Então a gente pega e adiciona alguns indicadores. A gente vai adicionar a média móvel, uma média móvel exponencial, uma média móvel normal, 3 médias móveis, né? Temos 3 tipos de tendência. Então na média móvel exponencial, a gente vai observar o que nela? A gente vai observar a tendência no curtíssimo prazo, tá, pessoal? A tendência no curto prazo. Então a gente vai observar a tendência no curto prazo olhando para o gráfico que a gente escolheu, certo? Estamos olhando aqui o gráfico diário. E aí a gente vai utilizar uma média móvel de 20 para fazer o quê? Para observar a tendência no médio prazo, tá, pessoal? Tendência no médio prazo, olha lá. A gente consegue observar a tendência no médio prazo. E a gente pega uma terceira média móvel, coloca 200 fechamentos, e aí a gente observa o quê? A tendência no longo prazo, pessoal. Então a gente utilizando um gráfico, a gente consegue observar a tendência, os três tipos de tendência que a gente tem no mercado, né? Os 3 movimentos que o mercado faz, né? A tendência primária, secundária e terciária. Terciária representada pela média móvel de 9, a tendência secundária representada pela média móvel de 20 e a tendência terciária representada pela média móvel de 200. Tá certo, pessoal? Então tá aí a forma que a gente enxerga, né? Olha só como facilitou, né? Facilitou demais a nossa vida, porque as médias móveis, elas são consideradas rastreadores de tendência, tá, pessoal? Elas rastreiam a tendência. Então elas mostram pra gente aqui o movimento do mercado, tá? Então aqui no médio prazo, olha só, tendência de baixa, olha só a média de 20 como está caindo, média de 9 também. Se a gente for lá no semanal, vamos ver como que está se comportando as médias. Olha lá, média de 200 vem subindo aqui ainda, mas a média móvel de 20 vem caindo, e a média móvel de 9 também. Então representa aqui, no médio prazo caindo, no curto prazo caindo também, só subindo no longo prazo, pessoal. E a gente observa, olha só, o gráfico diário também. O gráfico diário também é a mesma coisa. No gráfico diário ainda a gente está em tendência de alta no longo prazo, mas o médio prazo em baixo. Utilizando o gráfico de 4 horas aqui no curtíssimo prazo, médias caindo, tendência de baixa, pessoal, tendência de baixa. Então a gente consegue definir de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, utilizando as médias móveis. Então essa é a nossa dica para vocês. Utilizem as médias móveis para conseguir identificar a tendência no mercado, tá certo, pessoal? Então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido, que tenha gostado. Se possível, pessoal, deixa o like, deixa o gostei. Comenta alguma coisa se você gostou, se esse vídeo te ajudou. Deixa um feedback positivo, negativo. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Vou deixar as nossas redes sociais aqui na descrição. Se possível, segue a gente lá. Beleza, pessoal? Falou, valeu, muito obrigado aí. Tchau, tchau.